Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 113 do Enem 2021, reaplicação caderno amarelo. É uma questão de química em que a gente tem que encontrar ou identificar uma substância com base em algumas propriedades que o enunciado vai dizendo para a gente. Então vamos para a leitura dele. Um produto obtido industrialmente da eletrólise de solução aquosa de cloreto de sódio tem sido amplamente empregado na indústria, por exemplo, na fabricação de papéis, tecidos e sabões. Normalmente, esse produto é usado na desobstrução de encanamentos e sumidouros, pois é capaz de reagir com gorduras. No entanto, a sua manipulação exige cuidados, pois é altamente corrosivo, podendo em contato com a pele provocar vermelhidão, irritação ou queimaduras de tecidos vivos. Além disso, se o frasco do produto for abandonado aberto por um longo período de tempo, ele pode absorver CO2, convertendo-se em um sal. Esse produto industrial é o quê? Então vamos anotar as pistas que a gente tem sobre esse tal produto. Então, no enunciado, as principais pistas que a gente tem, e aí quando você estiver na resolução você vai grifar isso, não precisa reescrever, são que esse produto é formado por uma eletrólise aquosa de cloreto de sódio, reage com gorduras, é corrosivo e a reação dele, quando ele está exposto, ele pode absorver CO2, então a reação dele com o CO2 gera um sal. Analisando essas dicas, a primeira é uma dica muito importante. Por quê? Porque se ele pode ser formado através de uma eletrólise aquosa, ou seja, em água, H2O, de cloreto de sódio, quem é o cloreto de sódio? NaCl. Essa eletrólise ela só pode formar produtos, seja eles quais forem, que são no máximo combinações desses elementos aqui, hidrogênio, oxigênio, sódio e cloro. Eu não posso ter nada diferente disso, porque se é uma eletrólise aquosa de cloreto de sódio, por mais que você não saiba o que essa eletrólise dá como produto, eu sei que entre a substância, entre os elementos do resultado, eu não posso ter nada diferente de hidrogênio, oxigênio, sódio e cloro. E simplesmente por essa informação, se a gente olha as alternativas de quem é esse nosso produto X, quem é essa nossa substância, a gente já pode descartar quem tem elementos diferentes desses quatro possíveis. Então, se isso é um produto de uma eletrólise aquosa de cloreto de sódio, não é possível ter enxofre, por exemplo, na composição desse produto. Logo, a alternativa C não é uma alternativa possível. Nem a alternativa E, porque você tem um carbono aqui, não tem como ter carbono sendo gerado naquela eletrólise. Então, por essa informação, só nos restam as alternativas Cl2, que pode ser um produto dessa eletrólise, HCl, que pode ser um produto dessa eletrólise, e NaOH, que também pode, teoricamente. A gente tem um dado importante que ele reage com gorduras, mas a princípio não dá para ter muita certeza do que pode acontecer aqui, ou quais deles podem reagir com gorduras. Outro dado importante é que ele é corrosivo, e se a gente pensar, o HCl é um ácido forte, portanto é corrosivo. O Cl2 é o gás cloro, bastante tóxico, e o NaOH é uma base muito forte também, que portanto também é corrosivo. Então também não dá para a gente ter muita certeza aqui. O pulo do gato dessa questão é que ela fala que se o frasco do produto for deixado aberto, ele pode reagir com o CO2 da atmosfera, formando um sal. Então esse produto ele é armazenado num frasco. Então para começar ele não pode ser um gás. Ele teria que ser um líquido ou um sólido para começar. E o Cl2 e o próprio HCl são, na sua forma molecular, são gases. Você pode ter esses gases dissolvidos em água, mas a forma molecular deles é na forma gasosa. Além disso, esse dado da formação de um sal na presença, absorvendo o CO2, permite que a gente faça uma inferência muito importante sobre o caráter dessa substância. Por quê? Porque o CO2 é um óxido que é ácido, ele tem caráter ácido. Então, para eu, reagindo com um óxido ácido, formar um sal, para essa neutralização, mesmo que seja parcial, acontecer,
essa substância X tem que ter um caráter básico. Porque se ela não tiver um caráter básico, pode ser sendo uma base, né, um hidróxido ou até mesmo um óxido básico, essa reação não gera um sal. Assim, se ela tem que ter caráter básico, é corrosivo, reage com gorduras, é formado por esse eletrólitos aquosos de cloreto de sódio, só nos resta o NaOH, que é uma base forte para ser a substância X. Não pode ser o Cl2, o gás cloro, porque ele não pode ser armazenado no frasco, para começo de conversa. E a princípio ele não reage também com gorduras. O HCl poderia estar na forma líquida, né, na forma de uma solução aquosa, poderia. Mas nem o HCl nem o Cl2 tem esse caráter básico para formar um sal na presença, né, de CO2. Então tem que ter o caráter básico, só nos restando o NaOH. Então essa é uma questão que testa as nossas habilidades de reconhecer caráter ácido e básico de substâncias e várias de suas propriedades. E essa é uma das formas de resolvê-la. Claro que você poderia, pelas outras dicas, né, formação de sabões e outras coisas, né, na indústria, você já pode inferir que é uma base, porque na produção de sabões se usa bases fortes, NaOH, KOH. Mas essas são algumas dicas disso daí. Inclusive essa reação com gorduras, né, ele é muito usado para desentupir pia. Esse aqui é o principal constituinte da soda cáustica. Então, tem várias dicas. Essas são algumas que dá para a gente resolver, mas você poderia usar outras.